Bom dia a todos e a todas. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação do livro multiformato O Sonho de Laurinha. Daremos início a esta sessão dando a palavra à nossa convidada, Célia Souza. De seguida, daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Passo a apresentar muito brevemente a nossa convidada. Célia Souza é doutorada em Ciências da Educação, especialidade Comunicação. Coordena o Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Politécnico de Leiria. É investigadora integrada do Centro de Investigação Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Na última década, tem desenvolvido projetos nas áreas das tecnologias de apoio, da comunicação aumentativa e da cultura acessível, e colabora como consultora nas áreas da acessibilidade e inclusão com diferentes entidades, entre as quais se destaca o trabalho de consultoria para a implementação da legislação da educação inclusiva com o Governo de Cabo Verde. Recebeu vários prémios ao longo da carreira, dos quais se destaca, em 2018, o Prémio Acesso Cultura, 2018, com o projeto do livro multiformato A Rainha das Rosas. Em 2021, foi distinguida pela Direção Regional de Cultura do Centro, as Mulheres na Cultura e na Salvaguarda do Património Imaterial da Região Centro, pelo trabalho desenvolvido no âmbito da acessibilidade cultural. E passo então a palavra a Célia Souza. Muito bom dia a todos e a todas. Eu começo primeiro por me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, platinado, meio alourado, uso óculos de grau com armadura negra e tenho uma blusa preta com um colar que não sei se, acho que o colar não se vê, mas o colar tem uma roda branca com uma coisinha ao meio preta. Muito bom dia a todos mais uma vez por estar aqui convosco e muito obrigado ao Instituto Nacional de Reabilitação por nos dar a oportunidade de apresentar o livro O Sonho de Laurinha, o livro multiformato. Eu vou, talvez, antes de compartilhar convosco, falar um bocadinho e contextualizar-vos um bocadinho acerca deste livro e como é que ele nasceu, e depois tenho uma pequena apresentação para partilhar convosco. Bem, este livro é escrito por mim e por Karina Alves, que é também uma escritora do Brasil, e este livro insere-se num dia, ao conversar com a Karina, falávamos das questões de que eram alvo as mulheres brasileiras que se deslocavam para a Europa. E nessa conversa eu expliquei-lhe que eu tenho muitas alunas que vêm fazer, tenho muitas pessoas que vêm do Brasil, homens e mulheres, mas também muitas mulheres, na maioria são mulheres, que vêm fazer o doutoramento comigo e pós-doutoramento. E um grande problema que temos no dia a dia é que quando eles vão renovar os seus vistos e etc., a sua estadia, são muitas vezes alvo daquilo que eu chamo de bullying, porque não é fácil entenderem que estão aqui a estudar, que vêm para estudar. A mulher brasileira, neste caso, porque se trata de uma história de uma menina do Brasil, ela muitas vezes é tida como vindo trabalhar noutro tipo de profissões que não têm nada a ver com estudar. E foi assim que nasceu a história da Laurinha. Portanto, ela também é uma história que eu já vos vou partilhar convosco, é um livro para chegar a todas as crianças, mas também tem este objetivo. Esta Laurinha é uma menina de facto especial, que tem um sonho, que é vir estudar para a Europa e que representa as milhares de alunos que nós recebemos, as milhares de alunas que nós recebemos no nosso país para estudar no ensino superior, que vêm do Brasil. É uma percentagem imensa, não sei se têm noção, mas 60% dos alunos que temos de países estrangeiros são brasileiros e, portanto, resolvemos trazer este tema para trabalhar, para além da inclusão que já vou explicar, que está no livro. Portanto, isto é um bocadinho para vos contextualizar a história. A Laurinha, porque quando se escreve um livro a quatro mãos é preciso estarmos de acordo,
para chegar ao nome da Laurinha. A Laurinha é um nome muito conhecido no Brasil, muito utilizado, há muitas mulheres que se chamam Laurinhas, e da minha parte escolhi Laurinha porque a Laurinha representa uma tia minha, que era uma mulher muito além da sua época na altura, tão teimosa que acabou por falecer no dia em que fez 100 anos. Portanto, decidiu que falecia no dia em que fazia 100 anos, quando a família estava toda reunida para o aniversário, ela faleceu. E então foi por isso, de facto, que eu escolhi este nome. Eu vou compartilhar um pouco agora convosco para vos explicar, vou compartilhar uma pequena apresentação para vos explicar como é a Laurinha e como é que é este livro, porque ele, de facto, é um livro um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados. Ora, vou lá compartilhar, vamos ver se tudo isto corre bem no compartilhar. Penso que devem estar já a ver. Estamos a ver Estão a perfeitamente. ver perfeitamente. Estão a ver perfeitamente, muito obrigada. Bem, o que eu trago aqui logo nesta primeira apresentação é a capa da Laurinha, e este livro tem duas capas. Primeiro, não vou descrever agora a capa, porque daqui a pouco será descrita a capa e vou-vos explicar como. Não sei se temos na assistência pessoas cegas, mas depois daqui a pouco será descrita a capa e, portanto, não vou fazê-lo agora. Como vocês veem, tem duas capas, porque temos uma com a bandeira portuguesa e uma com a bandeira brasileira. O livro foi feito, de facto, como eu vos disse, a 4 mãos. Mas a verdade é que há pequenos pormenores na língua, apesar de falarmos, os dois países falarem a língua portuguesa, há pequenos pormenores de construção frásica e gramaticais que não são iguais. E nós tomamos esta opção, enquanto autoras, de criarmos um livro que tivesse 2 livros, ou seja, no fundo ele também fosse multilíngue, digamos assim, apesar de ser a mesma língua. E pensámos isso porquê? Pensámos, porque também neste momento se vive em Portugal, neste momento temos em Portugal uma comunidade imensa de brasileiros, portanto temos muitas crianças brasileiras nas nossas escolas, e também era importante fazer esta comparação entre como se diz no Brasil e como se diz em Portugal. E então, logo aí, o livro é um pouquinho diferente. Ao olharem para esta imagem das capas do livro, percebem que o livro tem uma espiral, ou seja, ele não tem uma lombada, tem uma espiral que permite o manuseamento do livro mais facilmente às crianças e às crianças cegas, por exemplo. Então, isso leva-vos a pensar já que este livro é um pouquinho diferente, sim. É um pouquinho diferente, é um livro que foi pensado para todas as crianças. Como podem ver, logo aqui na capa tem um QR Code, e este QR Code tem a audiodescrição da capa e tem o vídeo em língua gestual portuguesa e tem o audiolivro. Para quê? Para permitir que quem não vê tenha logo de imediato a descrição da capa, que as nossas crianças surdas tenham acesso ao livro através do videolivro em língua gestual portuguesa, claro que na versão brasileira está em libras, e que tenham acesso ao audiolivro. No caso de Portugal está em português, no caso do Brasil também está em português, mas com açúcar, como eu costumo dizer, com sotaque. Portanto, logo começa logo de imediato por ter essa diferença. Vou passar-vos ao próximo slide. Desculpa. E o que é que vem aqui? Penso que conseguem ver, eu tentei tirar uma fotografia o mais aproximadamente possível. Temos o texto da história, temos os pictogramas para as crianças com alguma incapacidade intelectual, com algum transtorno do espectro do autismo, crianças que não sabem ler o português, crianças que não dominam a língua portuguesa, que, como sabemos, também são muitas hoje em dia nas nossas escolas, e o texto depois
Se repararem, o texto está um pouquinho mais aumentado, não sei se conseguem ter essa percepção, porque pensamos, ou seja, o tamanho de letra é um bocadinho mais aumentado, precisamente a pensarmos nas crianças com baixa visão, para poderem ter acesso. E se repararem, aqui do lado, nós temos uma imagem, uma ilustração da história, e temos novamente, se conseguirem perceber, temos um QR Code, esse QR Code vai permitir a audiodescrição desta ilustração, e aqui que eu acho que vocês não conseguem percepcionar muito bem porque é difícil, para além de termos os pictogramas, termos o texto, temos também o texto em braille, ou seja, a criança cega pode perfeitamente ler em braille a história e depois apontar ou os seus pais, ou o professor, ou ela própria também, pode ter já um telemóvel, apontar para o QR Code e ter a audiodescrição desta ilustração, de todas as ilustrações. Portanto, o livro é composto, numa parte tem a história, os pictogramas e o braille, e na outra parte tem a ilustração com o respectivo QR Code que vai, de facto, fazer a audiodescrição. Bem, isso é feito através de QR Codes, que eu daqui a pouco já vos vou fazer 2 apresentações para vocês verem. Não vou agora fazer esta hiperligação porque é aqui interromper, a compartilhar e etc. Sabem como são estas coisas da informática, mas já vamos passar, portanto, para verem, através do QR Code. O QR Code está alojado, os vídeos estão alojados, neste caso, no nosso site do Centro de Recursos para a Inclusão Digital, e só quem tem o livro é que tem acesso ao QR Code, e no caso da versão brasileira, estão alojados no projeto de literatura acessível, que é um projeto que existe no Brasil e do qual este livro também faz parte. Outro QR Code, portanto tem a ver com a ilustração, este tem a ver com o vídeo em LGP que já mostra daqui a pouco, e depois um pouquinho de como é que está a audiodescrição. Bem, no fundo, o que este livro, para além de tratar as questões, como já falei, tem a ver um bocadinho com a discriminação das mulheres e etc, e com a vontade que as mulheres têm de tentarem lutar para ter uma vida melhor, que é alguma coisa. Este livro é também uma homenagem a essas mulheres que são lutadoras e que foram lutadoras ao longo de séculos. Este livro está impresso num único exemplar, ou seja, nós não temos livros separados, temos um único livro que tem o texto aumentado, o braille, a audiodescrição das ilustrações para as crianças cegas ou com baixa visão, os pictogramas para crianças com incapacidade intelectual ou com outras limitações de outra natureza, e o código QR, que remete para o site onde os livros estão disponíveis em língua gestual portuguesa para crianças surdas e também no audiolivro. Este livro pretende também ele próprio ser um material para trabalharmos as questões do design universal das aprendizagens em contexto de sala de aula, é mostrar também que é possível nós termos um livro que consegue chegar a todas as crianças em contexto de sala de aula e todos conseguem ler ao mesmo tempo a mesma história. Ou seja, as crianças surdas podem ver e ler através de imagens, porque sabemos que a língua gestual é uma língua visual, não é? As crianças cegas podem através do braille. Se não conseguirem através do braille e ainda não souberem, podem através do áudio, têm acesso à audiodescrição das imagens, e é um livro que é fácil de manusear por ter uma argola e, portanto, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral podem manuseá-lo muito bem, mas também pensamos nas crianças em contextos de jardim-escola que ainda não sabem ler e podem ser chamadas à leitura através dos pictogramas. Portanto, a ideia não é, nós não fizemos um livro especificamente para crianças com deficiência, não. Nós fizemos um livro, num conceito, para chegar a todas as crianças e todos poderem fruir da leitura. Este livro, mesmo antes ainda de ser editado, ou seja, de estar público, porque o livro foi apresentado, foi feita uma pré-apresentação no Festival Literário de Óbidos, no Fólio, já tinha recebido em
8 de setembro, o Prémio Unesco Confúcio, dado pelas Nações Unidas, para a educação, portanto, é um prémio que reconhece materiais que são desenvolvidos que podem promover a alfabetização no mundo, e isso traz-nos também uma grande responsabilidade, ou seja, de continuarmos a trabalhar estas questões de modo a conseguirmos, de facto, continuarmos a produzir não só histórias, eu como autora, mas também continuarmos nós, aqui o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, como editora, continuar a produzir livros para o mundo, e especialmente para o mundo de língua portuguesa, que é uma coisa que nós pretendemos continuar a fazer. Foi apresentado, o livro foi feita a sua apresentação oficial no fim de novembro, no passado mês de novembro, na FLIP, que é a maior feira literária de língua portuguesa do mundo, portanto, o que foi para nós uma grande honra. Aqui na imagem estou eu e a autora, a Karina Alves, que hoje não está connosco porque ela está em viagem da Alemanha para o Brasil e, portanto, só por isso é que não está aqui comigo. Como bem podem ver aqui, temos atrás o placar, não sei se vou descrever só porque podemos ter aqui alguma pessoa na assistência cega, que tem o símbolo da FLIP, e este ano a feira completava 20 anos, era o seu 20º aniversário, e na mesa à nossa frente temos vários livros e temos também as respectivas laurinhas que eu já vou apresentar, porque nós temos também nós temos também a laurinha mesmo em boneco, para que as crianças cegas também a possam sentir, mas já vos apresento a Laurinha. A Laurinha PT, como nós dizemos, porque elas têm camisolas da cor das bandeiras dos países para se distinguirem no fundo. O livro já foi distribuído no Brasil, nomeadamente esta é uma imagem do dia da sua distribuição, em que eu estive lá presente, foi distribuída numa das creches que existe numa das favelas do Brasil, numa das comunidades, como eles assim chamam. A ideia é ser, de facto, alguns exemplares vão ser vendidos, nós temos aqui alguns exemplares connosco que vão ser vendidos, uma parte deles, tanto eu como a outra autora, a Karina Alves, doámos e vão caminhar em fevereiro para Cabo Verde. Portanto, doámos a Cabo Verde para que Cabo Verde faça o que entender com esses livros para chegarem às crianças, de facto, e chegarem às escolas para trabalhar esta questão. Achámos pertinente começar por Cabo Verde, porque também há uma grande comunidade cabo-verdiana em Portugal e também no Brasil, e achámos que era pertinente porque também essas mulheres sofrem esse bullying, e achámos que era interessante trabalharmos estas questões desde muito cedo com estas crianças, alertando todos. O livro é mais do que é um livro só por si, como é um produto que é multiformato, que pretende trabalhar as questões da inclusão e da equidade em contexto de sala de aula, mas para além disso a sua história também pretende trabalhar as questões da inclusão, não ligando à deficiência, porque a inclusão não é só pensarmos na deficiência, no facto de incluirmos todos os povos e toda a diversidade que é composta a sociedade humana. Vou interromper esta apresentação e vou compartilhar convosco agora um pouco do vídeo em língua gestual e um pouco da audiodescrição, para depois podermos conversar um pouquinho sobre o livro. O sonho da Laurinha? Penso que devem estar a ver. Olá, o meu nome é Laura, mas podem me chamar Laurinha. Eu sou brasileira e sempre tive o sonho de morar num país diferente, para conhecer outra cultura. Vou interromper, porque senão mato-vos a curiosidade e vou-vos contar a história toda, e não é isso que eu quero, não quero contar a história toda, quero que vocês fiquem com a vontade de conhecer um bocadinho mais da história, e vou tentar aqui agora compartilhar convosco. Estou aqui a ver, desculpem.
Não era isto que eu quero compartilhar. Na minha adolescência, Peço desculpa. estudei Bem, quando nós queremos fazer aqui, há sempre umas pequeninas confusões quando queremos compartilhar muita coisa. Queria só compartilhar aqui, só acho que não consegui colocar exatamente como eu queria, peço-vos imensa desculpa, mas preciso de ir aqui buscar um link e testámos tudo, acreditem, mas mesmo assim não está tudo a funcionar exatamente como eu queria, mas só 2 minutos que vou já conseguir pôr a funcionar. Penso que já vou conseguir. Queria-vos só mostrar um pouquinho como é que era a audiodescrição de uma ilustração. E penso que vou conseguir agora. Peço desculpa. Penso que já está. mais pequena, em pé, junto dos seus pais. Está a olhar e a apontar para um globo terrestre que está em cima de uma mesa de madeira ao lado de um caderno branco. O pai está a abraçá-la e está também a apontar para o globo. Ele é um homem moreno, de pele clara e cabelos aos caracóis. Tem os olhos arredondados e de cor castanha e um sorriso rasgado. Usa uma t-shirt à risca. Bem, já vos mostrei um pouco. Acho que agora vou-vos mostrar um bocadinho o livro mesmo fisicamente. Portanto, o livro tem a capa, como podem ver, em azul e depois tem as letras a amarelo a dizer Sonho de Laurinha e as respectivas o nome das autoras, Karina Alves e Célia Souza, a bandeira e depois tem o mapa mundo no fundo e a Laurinha, uma menina de cor morena, cabelo liso, olhos verdes, a abraçar o globo terrestre, o planeta Terra, e o planeta Terra tem um avião, um submarino, um balão, mais ou menos assim, e tem depois o respectivo QR Code, como estão a ver, com a língua gestual portuguesa, que já vos mostrei, o Literatura Acessível, que é um projeto onde está, no fundo, também está por trás, que é o projeto brasileiro que vos falei, a que este livro pertence, este livro da coleção, e depois o símbolo do prémio, que também já vos falei anteriormente. Abrindo o livro, para vocês terem um bocadinho a noção, o livro é um livro de capa dura, porque penso que conseguem percepcionar, mas para verem. Vou abrir aqui na página já. Como veem, conseguem ver, temos o braille, temos os pictogramas, temos o texto aumentado e temos depois a ilustração e o respectivo QR Code. E sempre é assim, de um lado temos toda a informação da história, nos diferentes formatos, e depois a respectiva ilustração. Quando viramos o livro, temos o livro exatamente com a mesma capa, a única coisa que difere é que tem a bandeira brasileira e, portanto, em vez de ser língua gestual, é Libras, que, como sabem, é como se refere, é a referência do Brasil, e o respectivo símbolo da literatura acessível e o respectivo símbolo do prémio da Unesco. E apresentar-vos agora a nossa amiga Laurinha. A Laurinha como veem, está de calções, tem uns sapatinhos, tem uma camisola vermelha que significa a cor da nossa bandeira. A Laurinha, da parte do livro brasileiro, tem a camisola amarela e a Laurinha é morena, tem os cabelos pretos e tem uns olhos verdes muito bonitos e até tem uns brinquinhos, não sei se conseguem ver. Porque é que temos assim, porque é que quisemos ter uma Laurinha com os livros? Temos uma Laurinha
para que as crianças cegas a possam sentir. Também é importante aqui dizer que quem faz estas laurinhas é uma mulher, uma artesã, de uma comunidade brasileira, a quem resolvemos dar este desafio de construir estes bonecos para que ela os possa vender e para que ela própria assim se possa empoderar, é uma palavra que não usamos muito em Portugal, mas que eu gosto muito de usar, se empoderar ao tornar-se autónoma e poder educar os seus filhos. Portanto, no fundo, este livro é uma homenagem às mulheres, deixem-me dizer, que acreditam que podem mudar um bocadinho o mundo. Não sei se podemos mudar o mundo totalmente, mas achamos que talvez podemos chamar a atenção do que é isto de termos livros para todas as crianças e pensarmos em todos e pensarmos também nas mulheres que muitas vezes não são ainda na nossa sociedade, como sabem, inclusivamente em muitos países, inclusivamente é-lhes ditado o modo como se podem vestir. E penso que é isto que eu tinha para partilhar convosco e agora estou disponível para conversar convosco. Muito agradecemos a sua excelente apresentação, professora Célia Sousa. E tal como a professora Célia Sousa mencionou, damos agora a oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos que coloquem as vossas impressões e questões no bate-papo do Zoom ou que dirijam as vossas questões à nossa convidada, ligando o microfone para o efeito. Aqui no nosso chat ainda não temos questões. Algum participante quer? Eu tenho algumas questões, estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir. Ok. O meu nome é Paulo Galindro, eu trabalho no Instituto Nacional para a Reabilitação, mas o que eu vou aqui perguntar não decorre da minha profissão aqui no Instituto, mas da minha profissão como ilustrador de livros. E que gostaria muito, há muito tempo que eu tenho vontade de ir muito mais longe e tenho aqui uma série de perguntas por bombardear, nem sei muito bem se não vou fazer uma de cada vez e vou-lhe deixar responder, ou então vai ter que as apontar, como prefere. Não, acho que faz uma de cada vez e eu vou respondendo, Okay. se calhar é mais então, fácil. Olha, Se eu conseguir. Em relação ao Braille, uma pergunta é, estes livros têm muitas vezes uma editora por trás e as editoras precisam ter sustentabilidade económica. E uma das coisas que eu esbarro sempre que tento traduzir, de alguma forma seduzir as editoras para esta questão, é que esbarra sempre nesta questão aqui que torna-se demasiado caro para uma editora para ser viável para uma editora. Portanto, onde é que se pode fazer? Como é que é na mesma gráfica, a gráfica que faz a impressão é a mesma gráfica que faz também a impressão Braille ou vão a outro sítio? Porque eu acho que isto é muito caro e se o livro é acessível a todos os níveis, mas depois não é acessível em termos de PVP, temos um problema, não é? Acaba por não ser vendido. Portanto, esta é a primeira pergunta. Muito obrigada, Paulo, por essa pergunta, e essa pergunta é extremamente pertinente. Primeiro, nós, Centro de Cursos para a Inclusão Digital do Politécnico de Leiria, somos editora, constituímos editora de livros multiformato. Porquê? Eu estou-vos a mostrar este livro, este é o nosso 13º livro editado pelo Centro de Cursos para a Inclusão Digital. E porquê que uma universidade ou uma instituição de ensino superior tem uma editora de livros multiformato para crianças? Bem, este livro, neste formato que vocês estão a ver aqui, resulta de muito estudo. Nós não chegámos a este conceito de livro assim porque um dia nos lembramos, não é? Tem muito estudo por trás, tem muita investigação, porque para além disso eu sou investigadora, como foi dito na minha apresentação, e portanto eu também sou escritora, e em 2010 escrevi um livro, e quando fui apresentar o livro nas escolas, apesar de trabalhar há muitos anos e ter dedicado toda a minha vida à deficiência, percebi que as crianças não tinham capacidade de chegar ao livro, e então foi aí que comecei nesta investigação de chegarmos a este produto que aqui está. Quando tínhamos o produto estudado e definido, eu tive
estamos no ensino superior e, portanto, somos, já por si, as instituições de ensino superior, não sei se sabem, já por si nós podemos ser editores. E então eu resolvi apresentar este projeto a uma editora do nosso país, que me disse isso que o Paulo me disse, que não era rentável, que não era possível e que isso também não lhes interessava nada, que era um público ao qual não lhes interessava nada. Eu não vou dizer o nome de editora, como devem imaginar, mas vocês facilmente chegam lá, porque é uma grande editora deste país. E eu voltei com a minha equipa para o Politécnico de Leiria e dirigi-me ao meu presidente e disse: nós vamos nos tornar editora de livros multiformato. E ele disse: não sei se isso faz boa ideia. Eu tive que mostrar que isto era rentável. Essa foi a primeira, porque é isso que eu disse. Temos de ter livros, mas eles têm que ser vendidos. E têm que ser vendidos por um preço que não pode ser muito além, porque senão ninguém os vai comprar. Eu devo-lhe dizer, a Laurinha é uma edição de 2.000 exemplares, mas devo-lhe dizer que nós fazemos edições, temos feito até hoje edições de 1.000 exemplares de cada título que nos têm selecionado. Fez-me aí uma questão muito prática. Nós temos uma gráfica com quem trabalhamos, sim, mas quem faz a impressão em braille somos nós aqui no Centro de Cursos para a Inclusão Digital. Portanto, nós temos um conjunto de impressoras. O Centro de Recursos para a Inclusão Digital é um centro que tem um conjunto de tecnologias e que serve para trabalhar estas questões da acessibilidade na área da comunicação e trabalhamos também com pessoas com deficiência. Neste momento apoiamos 146 pessoas mensalmente aqui no centro gratuitamente. É parte social do Politécnico de Leiria à Sociedade. Mas, na verdade, nós acabámos por ter, aliás, eu estou nesse espaço, que é aquilo que nós chamamos a nossa editora, que é uma sala que está equipada com um conjunto vasto de impressoras, também impressoras 3D, também impressoras em relevo. Eu mostrei-vos esta Laurinha, mas, por exemplo, o último livro que lançámos no sábado tem a respectiva personagem feita em 3D, para que as crianças cegas possam aceder. E o que é que lhe devo dizer? Devo-lhe dizer que é rentável, porque isto é uma questão que toda a gente contorna, é rentável, são livros com edições esgotadas. Este livro teve uma tiragem maior por facto de ir para o Brasil, portanto foi feito aqui. É mais rentável para o Brasil fazer em Portugal e mesmo assim enviar. Primeiro porque não tem o know-how e porque é muito mais caro realizar um livro deste tipo no Brasil, e que são edições que quando as fazemos à partida estão esgotadas normalmente. E também é rentável para nós enquanto instituição, porque somos uma instituição de ensino superior, constituímos como editora. Este livro é da minha autoria, mas nem todos são da minha autoria, não pensem que criámos uma editora para editar os meus livros, não. Por exemplo, temos um livro no Castelo de São Jorge, que é o livro que eles têm à venda na loja, que eles optaram por ser um livro multiformato, que já vai na segunda edição. Temos um livro que lançámos no dia 3 de dezembro, com a nossa chancela, que está, por exemplo, no Museu da Batalha, que resolveu ter um livro a contar a história do museu, mas um livro que seja acessível e que está a ser vendido. Portanto, não sei se respondi à sua questão. Respondeu, que é e muito mais poderá responder. Eu vou, se não se importasse, depois se me pudesse dar o seu contacto. Sim. Porque há um monte de perguntas que eu gostaria de fazer que se calhar extravasam, são mais técnicas sobre isto. E até Interessa-me até mesmo, podemos conversar por WhatsApp ou assim. Sim, isto interessa-me mesmo muito e ando aqui há anos a tentar chegar a um público que infelizmente não tem acesso aos muitos livros que já publiquei e que gostava de colmatar isso, pelo menos com alguns dos mais icónicos. Só mais uma pergunta generalista, para não ser assim uma grande seca aqui para os meus colegas, que é a questão dos pictogramas. Pictogramas, para mim, quando eu olho para os pictogramas, eu vejo, eu vou-lhes usar o termo do século XXI, parecem emojis. Exatamente. E como é que isto se escolhe? Como é que se garante que estes emojis são legíveis? Quem é que define isso? Porque é assim, por exemplo, aqueles concursos que às vezes há em que diz-se o nome de um livro, o nome de um filme por emojis. Eu fico quase sempre com a sensação que sou muito burro a ler aquilo, porque eu não consigo descortinar nunca
Ou seja, teoricamente, estes pictogramas permitem uma interpretação fácil, mas eu confesso a minha limitação, eu não consigo. Eu estava a ver os seus pictogramas e eu tenho muita dificuldade. Se eu não soubesse ler, eu tinha muita dificuldade em perceber essa tradução. E a segunda pergunta, e não chatei mais, é a questão do o que é o texto aumentado, porque eu pensava que o texto aumentado era o tamanho, mas não, é outra coisa. Portanto, são estas as duas últimas perguntas que eu tenho. Sim. Então, dizer-lhe que já lhe enviei em mensagem privada os meus contactos, o meu e-mail e o meu telemóvel. Está à vontade depois para me contactar. Okay. Dizer-lhe que os pictogramas, de facto, fez uma comparação excelente, que é que eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam, eu disse, não são mais do que os nossos emojis, mas estes pictogramas fazem estados com esta população com alguma incapacidade a nível intelectual. Os símbolos pretendem eles, não é palavra a palavra, a ideia é que quando nós olhamos para os símbolos, não é ler o símbolo, mas é olhar para os símbolos e tentar perceber o conteúdo daquela frase, ou seja, eles ajudam a entender o conteúdo da frase que está abaixo descrita. Depois dizer-lhe que nenhum livro, também há pouco se calhar esqueci-me de referir isso, nenhum livro sai daqui sem passar por uma pessoa cega para ver se o braille está bem. Na audiodescrição temos a audiodescritor, mas depois temos o revisor do audiodescritor, que é uma pessoa cega, e os livros passam por algumas pessoas com deficiência intelectual e por crianças pequenas que ainda não sabem ler, aos quais nós contamos numa primeira fase a história só com o texto e depois lhe apresentamos a história só com pictogramas sem texto para que eles nos possam recontar, para percebermos se eles entenderam a mensagem. Portanto, está testado. Porquê é que usamos este sistema pictográfico para a comunicação? Também é uma questão que nos fazem muito. Usamos este porque não é porque tenhamos alguma não sejamos acionistas do software, não é isso, é porque é de facto aquilo que é mais usado a nível mundial, ou seja, isto tem por trás um software que nos permite trabalhar, portanto os símbolos são manipulados, normalmente o software permite essa manipulação de acordo com aquilo que nós queremos transmitir e adequar à cultura do país. Por exemplo, se tivesse o livro, conseguia ver que alguns símbolos diferem um pouco da versão brasileira para a versão portuguesa, porque tem a ver com a cultura, com a nossa cultura. E também dizer que, por exemplo, não há uma Laurinha, não é? E a Laurinha é a Laurinha que foi criada pelo ilustrador, que é colocada depois para dar corpo à história e colocar nos símbolos, e usamos precisamente porque esse sistema está neste momento traduzido para 38 países. 38 países que vão desde o Japão, Israel, com códigos alfabéticos muito diferentes dos nossos. Por isso é que escolhemos este, não há aqui, há outros símbolos, há o Arasaka, a escrita com símbolos, etc. É porque este, de facto, tem um programa que nos permite trabalhar também este conceito de transmitir um conceito da frase, no fundo é isso. E isso, Paulo, aprende-se como é que lhe ia dizer? Aprende-se com o treino, como eu costumo dizer. Nós começamos, não é de imediato. É também importante dizer que este sistema, no nosso caso e também no caso do Brasil, e também no caso de alguns países da África, é o sistema que é usado nas escolas para trabalhar com estas crianças. Portanto, não nos fazia sentido usarmos um outro sistema que não é usado nas escolas. Estas crianças, muitas vezes, quando chegam, quando agarram no livro, já têm contacto com estes símbolos no seu dia-a-dia para comunicarem. Ok. Muito obrigado, Célia. Gostei de falar consigo. Agradeço. Muito obrigada, Paulo, pelas questões. Mais algum ou alguma participante quer colocar alguma questão? Eu gostava de colocar algumas questões à professora Célia. Antes de mais, muitos parabéns, estão-me a ouvir?
Sim, sim. Estamos Muitos sim. parabéns por esta apresentação, mas sobretudo por esta edição, por esta obra. E já fui respondendo a dizer que há de facto aqui um número de edições que é um bocadinho mais alargado que o habitual, de que temos aqui uma editora multiformato a funcionar numa universidade, já descreveu as impressoras Braille, etc. É sempre um prazer ouvir, de facto, e perceber que há organismos que, em termos de infraestruturas, também já têm algum contexto adequado a esta realização, e a minha questão tinha a ver com isto. Porquê numa universidade esta introdução de histórias infantis que de facto nos fazem uma coisa fantástica, para além de trabalhar as questões do estereótipo da mulher, da Laurinha, não é? Sobretudo também que nos dá a ver que há um produto, uma edição que se pode dirigir a pessoas normovisuais, ao mesmo tempo que se dirige a pessoas cegas, ao mesmo tempo que se dirige a pessoas ouvintes, a pessoas surdas ou a pessoas com diferentes tipos de compromissos intelectuais, digamos assim. E isto é de facto aquilo que eu considero ser uma aprendizagem pedagógica, uma semente que deixamos aos nossos alunos, não é? No sentido de que se fazemos para esta edição, poderemos fazer para outras edições noutros esportes, com QR codes, com acessibilidade, para que todas as pessoas possam de facto fruir daquele tipo de livro. Porquê histórias infantis? A questão que lhe ponho é, porque não um manual, e não vai-me dizer muito complexo, muita informação, então em um tutorial, uma coisa simples, uma folha A4, sobre, por exemplo, questões de acessibilidade. Seria possível utilizar os mesmos princípios? Sim, vou explicar primeiro porque é que fazemos livros e depois explicar que nós já fazemos este conceito, já está transposto para outras situações, que é possível. Porquê livros? E porquê livros infantis? Porque nós estamos numa instituição que tem cursos de formação de professores. Ok. Portanto, nós formamos os professores deste país, somos uma das instituições que formam os professores e os educadores de infância, portanto, abrangemos uma população de professores que forma até ao 9º ano. São formados nos politécnicos e, nomeadamente, são formados no Politécnico de Leiria. E no nosso Politécnico, porque eu digo no nosso porque isto não é uma legislação, como sabem, os politécnicos têm autonomia na construção dos seus programas. Os nossos alunos, nossos futuros professores, já têm uma unidade curricular onde se trabalha as questões da educação inclusiva. Portanto, eles já têm contacto com tudo isso. E têm também uma cadeira, uma unidade curricular que é literatura acessível. Ok. Então, a ideia surgiu daí. A ideia surgiu, de facto, estas questões já são trabalhadas no currículo. Então, se nós estamos a formar professores, temos que os formar de modo a que eles já consigam trabalhar no âmbito do design universal das aprendizagens. Ou seja, hoje, as nossas escolas, as nossas turmas de alunos são compostas por uma diversidade imensa, que é uma riqueza. Temos alunos que dominam português, que não dominam português, temos surdos, temos cegos, temos imensas crianças diferentes a aprenderem juntas. Então nós já temos que construir materiais a pensar nisso. E o que nós fazíamos inicialmente era produzir materiais diferenciados. Como é que eu ia dizer? Agora temos lá um aluno cego, vamos construir ali uma coisa para a nossa criança cega. Agora temos lá um aluno surdo, vamos ver se conseguimos ter um intérprete de língua gestual, vamos ver se conseguimos fazer tudo com imagens, etc. Então a ideia começou a pensar, então porquê que nós não fazemos? Claro que eu acho que aqui, inevitavelmente, tem o facto, e eu não gosto muito de dizer isto, porque eu não sei se sou bem uma escritora, eu só tenho 10 livros editados, não sei se me acho uma escritora de livros infantis. É alguma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço isto com muita regularidade. E isso também me fez pensar, porque normalmente, como eu disse, eu vou a muitas escolas quando edito um livro e muitas vezes foi aí que eu comecei a perceber, mas eu estou a fazer livros, eu trabalho nesta área e estou a fazer livros que não chegam a todas as crianças, então eu tenho que mudar isto. Isto também foi importante. Depois, de facto, acabou por ser muito acarinhado dentro da nossa própria instituição, como já éramos editora de outro tipo de livros, passámos para esta parte de livros infantis. Agora, este conceito de livro multiformato que vos apresentei aqui hoje, nós temos já espalhado por várias coisas. Falou-me do tutorial, sim, temos no tutorial, temos nos museus, a mesma lógica, por exemplo. Estamos a trabalhar agora com o teatro, estamos a fazer
com muitos teatros deste país, não são só de Leiria, com muitos deste país, nomeadamente alguns de Lisboa, folhas de sala que têm a mesma lógica, doutora Fátima, que é os pictogramas, o texto Sim. aumentado, dobrar o QR Code, tudo, exatamente a mesma lógica. Portanto, estamos a fazer por muitos, acabámos de fazer no passado dia 5 para as Jornadas Mundiais da Juventude, com a parte do terço e etc. Portanto, e este conceito acabou por se tornar é do livro, mas na verdade nós estamos a aplicá-los noutras situações, até em restaurantes. Temos restaurantes que já têm emendas em multiformato. Sim, essa já conhecia, obrigada. Portanto, este conceito de multiformato, que felizmente, portanto, já se está a espalhar em várias áreas da nossa vida, não é? Em vários contextos, é um conceito de multiformato que é percebido melhor no país ou no estrangeiro. Eu estou a relacionar isto com uma questão simples, falou nos prémios que esta edição já recebeu. O conceito de multiformato é mais fácil fora de portas nacionais ou tem também em Portugal já muita aceitação? Já tem alguma aceitação em Portugal. Nós já em 2018 ganhámos um prémio da Acesso Cultura com um outro livro Sim. que tínhamos feito, mas a verdade é que ainda é muito desconhecido. Nós somos muito mais conhecidos fora de Portugal. Somos muito conhecidos no Brasil e muito respeitados pelo trabalho que fazemos. Eu costumo dizer que o Brasil é um continente, não é? Porque são tantas pessoas e é um espaço. Somos muito conhecidos, por exemplo, temos tido contactos, por exemplo, da Finlândia, vários professores da Finlândia que já nos vieram visitar e que de facto disseram-nos que isto é que é trabalhar a diversidade em contexto de sala de aula. Eu fiquei muito admirada, devo dizer, porque nós vamos à Finlândia para, desculpem o termo, copiar quase tudo, porque nós nunca valorizamos o que é feito em Portugal. E, de facto, temos no mundo da língua portuguesa uma grande projeção. Temos os países da Comunidade Europeia, penso que quase todos os países, posso-me estar a esquecer de algumas, quase todos já vieram visitar a nossa editora. Inclusivamente, a Comunidade Europeia escolheu-nos para organizarmos em 2023 um congresso sobre estas questões que vai acontecer aqui no Politécnico de Leiria em julho, de como fazer estas questões, mas eu sem dúvida que diria que somos muito mais acarinhados fora do país, muito mais conhecidos fora do país, estamos inclusivamente neste momento, não vou dizer por quem, mas a rodar um documentário sobre como nasceram os livros multiformato, como é que eles passam o mundo para uma produtora que não é portuguesa, e eu acho que fui uma vez ou duas falar de livros multiformato ou um canal de televisão portuguesa, portanto, nós temos uma grande produtora internacional a fazer esse documentário. Isso às vezes deixa alguma tristeza, mas há dias em que nos dá alguma força para continuarmos a acreditar que estamos no caminho certo. Tem que ser, tem que ser. Obrigada, professora Célia. Não sei se há outras questões, Helena? Não, neste momento não temos aqui nenhum participante, nem nenhuma participante a colocar questões. Temos algumas observações, nomeadamente a dar os parabéns à professora Célia, mas não temos mais questões. Portanto, eu se calhar vou passar novamente a palavra à doutora Fátima Alves, a nossa diretora de serviços na Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento do INR, para, em representação do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Humberto Santos, que não pôde estar presente devido a um compromisso de última hora, para a doutora Fátima fazer o encerramento. Passo-lhe novamente a palavra. Está sem som, doutora Fátima? Já estão-me a ouvir? Sim. Ok. De facto, por motivos de última hora, de urgências que não podia deixar de aceitar, o Dr. Humberto Santos não vai poder estar convosco aqui a dar-vos uma mensagem especial de parabenização e de agradecimento à professora Célia. Eu, antes de mais, professora Célia, tenho a dizer que, de facto, este é o modelo em que o Instituto Nacional para a Reabilitação se revê, um modelo que é multiformato, em qualquer edição, e que, portanto, abrange todas as pessoas com ou sem deficiência, todas as crianças com ou sem deficiência, e que, sobretudo, o faz numa lógica de que todos aprendem com todos e todos percebem que a diversidade é uma riqueza e que é por esta multiplicidade de oferta que nós fazemos mais e melhor, que vemos melhor os outros, que produzimos mais. Em termos de mensagem, de facto, esta mensagem fortíssima, passar o sonho da equidade
o sonho da aplicação de valores do humanismo desta forma pedagógica, numa história, acessível a todas as crianças, surdas, ouvintes, cegas, normovisuais, com algum tipo de compromisso intelectual ou não, é de parabenizar na minha assunção, é de facto de destacar o destaque merecido e de divulgar para que haja muitas outras pessoas que possam ser inspiradas por este trabalho fortíssimo e que possam, portanto, passar do sonho à realidade. Que deixemos de planear, de facto, a equidade, deixemos de planear que haja valores de humanidade, mas que os passemos a implementar, que as nossas crianças recebam esses valores, percebam este sentido de equidade e que passem a relacionar-se de forma igual, de forma adequada, com todas as crianças, com todos os jovens, com todas as pessoas e que haja, de facto, a participação de todos. É por aqui que vamos e, portanto, por tudo isto, deixo de dar pessoalmente e em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação os nossos parabéns, os nossos agradecimentos por esta mais uma partilha que nos faz aqui, que nos torna a todos mais ricos. Agradecer-lhe também a oferta que fez desta edição à nossa biblioteca, que já rola no nosso catálogo, portanto já está catalogada, já está disponível no catálogo da Biblioteca do Instituto Nacional para a Reabilitação. Já poderemos emprestar esta edição também para algum leitor que a queira consultar em suporte livre, em suporte papel. Fazer isto numa editora, numa universidade, ainda que sejam 10, 12 ou 13 livros, como referiu, é deixar obra. É deixar obra. Penso que isto é unânime. Muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada por nos inspirar. Aprecia sempre. Cá estaremos para a receber e para discutir. Gostaríamos de ter projetos deste tipo por todo o país, por todas as universidades, em todos os contextos. Professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço o facto de podermos apresentar aqui o nosso trabalho. Muito obrigada ao Instituto Nacional para a Reabilitação. Ok. Muito, Vamos aguardar ter um dia em que possamos estar em Lisboa ou numa qualquer biblioteca, até poderá ser a biblioteca do IPL ou numa outra biblioteca, Sim, em que possamos convidar os nossos leitores a consultar um conjunto de edições produzidas pelo IPL, mas não só. A diversidade é uma riqueza, não é? Consigamos manusear a Laurinha. E que haja talvez outras Laurinhas, ou já há outros Manéis, não é? Em que possamos trabalhar sim, aqui a questão do estereótipo de forma sim. abrangente a vários segmentos, a vários grupos, não é? Para que de facto isto seja, que nos entre, não por osmose, mas que nos entre pela nossa sensibilidade e nos faça mais humanistas, melhores pessoas, mais inclusivos e que possamos de facto aqui gerar mais valor para todos nós. Obrigada, professora Célia. É Muito sempre um obrigada, gosto. eu. Muitos Muito parabéns obrigada. e nada de desistir, sempre à frente. Sim, muito obrigada. Não vou desistir, certamente. Muito obrigada. muito obrigada pelas suas palavras, doutora Fátima Alves, muito obrigada pela sua excelente apresentação, doutora Célia Sousa. E chegamos ao final desta nossa sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Bom dia e até breve.